Secretária das Seções, Consultoria Jurídica, Diretoria de Informática e Assessores de Gabinete. Expediente. Iniciados os trabalhos da sessão, foi lida a ata da 28ª Sessão Ordinária de 2023, que, colocada em votação, foi aprovada à unanimidade. Ordem administrativa. O excelentíssimo senhor conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves propôs que a reunião administrativa da Câmara seja realizada em 21 de agosto, segunda-feira, às 10 horas, o que foi acatado pelos demais pares. O excelentíssimo senhor procurador Carlos Alberto Galvão Barros propôs voto de pesar pelo falecimento do senhor Edinaldo Benício de Sá, pai do servidor Edinaldo Benício de Sá Júnior, lotado no Ministério Público de Contas. O voto de pesar foi aprovado e acostado pela presidência e deverá ser encaminhado à família lutada. Ordem do dia. Término da sessão às 10 horas e 28 minutos. É só, senhora presidente. Em discussão a ata. Não havendo nenhuma proposição de emenda ou alteração, considero-a aprovada. Ordem administrativa. A palavra está facultada na ordem administrativa. Se nenhum dos senhores conselheiros deseja fazer uso da palavra, eu passo a ordem do dia e passarei a relatar os processos a mim distribuídos. São eles. Os 3 primeiros processos da pauta tratam do mesmo assunto, razão pela qual lerei apenas o primeiro voto e a conclusão dos demais, aplicando-se a todos o mesmo entendimento. É o processo de número 200.181/2021. É o Serviço Autônomo de Águas e Esgoto de Santa Cruz. É uma apuração de responsabilidade e o responsável é Ângelo Giuseppe Fonseca da Silveira. Relatório. Trata-se de apuração de responsabilidade para aferir possíveis irregularidades no envio dos dados e informações pelo Serviço Autônomo de Águas e Esgoto de Santa Cruz, referente ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do senhor Ângelo Giuseppe Fonseca da Silveira, responsável pela apresentação das contas. Por meio da informação inicial, o corpo técnico apurou que os anexos bimestrais da execução da despesa referente ao 2º e 3º bimestre de 2016 foram enviados ao CIAI com atraso. Citado, o responsável apresentou defesa. O corpo técnico concluiu que as justificativas defensivas não se mostram plausíveis e não possuem o condão de sanar o atraso dos anexos referentes ao 2º e 3º bimestre da execução de despesa do exercício de 2016, razão pela qual sugeriu a irregularidade da matéria com aplicação de multa no valor de R$ 4.600. Por seu turno, o Ministério Público de Contas, através de seu procurador Luciano Silva Costa Ramos, opinou pela irregularidade da matéria com aplicação de multa ao ordenador, nos termos do corpo técnico. É o relatório e passo ao voto. Inicialmente, o responsável alega possíveis ocorrências da prescrição trienal. Nesse ponto, há que se registrar a não incidência da prescrição disciplinada no parágrafo único do artigo 111 da Lei Complementar 464/2012, alegada pelo gestor. Como se percebe, os autos em epígrafe não se encontravam pendentes de julgamento ou despacho no interregno entre a apresentação originária dos documentos pelo órgão de origem, que são arquivados automaticamente após a sua apresentação, e a constituição do presente processo de apuração de responsabilidade. Ou seja, a análise dos fatos do exercício de 2016 não se iniciaram com a apresentação dos documentos pela origem, que, repita-se, são arquivados tão logo apresentados pelo órgão de origem. Somente com a instauração do presente processo autônomo de apuração de responsabilidade é que foram efetivamente investigados os fatos que sejaram o pedido de citação pela ocorrência de irregularidade. Desta maneira, a constituição de processo autônomo de apuração de responsabilidade, que é o caso em tela, não tem relação de dependência com os autos em que as contas foram prestadas, constituindo-se em processo diverso que conta com seus próprios marcos de prescritibilidade. Ao analisar os autos em tela, não enxergo qualquer ocorrência da prescrição trienal alegada pelo responsável, já que o mesmo não ficou paralisado mais de 3 anos aguardando despacho ou julgamento. Assim, concluo por afastar a prescrição arguída pelo gestor responsável. Na parte preliminar do meu voto, faço considerações sobre a legislação que disciplina a matéria. Como essa fundamentação é de amplo conhecimento desta Câmara, passo diretamente à análise do caso em concreto.
em que pese a situação fática demonstrada nos autos concernente ao dever legal de prestar contas em tempo hábil, o que restou comprovado é que não houve o atendimento por completo às exigências legais dos prazos definidos na resolução de regência para o envio das contas, não obstante a oportunidade que foi concedida ao gestor, uma vez que restou configurado o atraso na apresentação dos anexos bimestrais do segundo e terceiro bimestre de 2016 do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto de Santa Cruz. Conforme informação técnica, portanto, não havendo o saneamento de tal cenário, torna-se indelével a imposição de sanção. Ademais, a defesa do responsável não veio acompanhada de nenhum documento apto a corroborar com as suas justificativas, tratando-se apenas de meras alegações. Mesmo que a defesa viesse acompanhada de prova, as falhas revelam que se tratou de intercorrências ocorridas no âmbito interno do próprio órgão titularizado pelo responsável, a qual não serviria como justo impedimento para o cumprimento das obrigações e, notadamente, para legitimar o atraso dos prazos estabelecidos na resolução de número 011/2016 TC. Desse modo, tem-se como inexorável a imposição da sanção, já que resta patente o inadimplemento do responsável, que, atrelado ao princípio da legalidade estrita, precisa, em consonância à norma de regência, estar atento aos prazos e obrigações ali consignados. É conveniente ressaltar, ainda que as infrações levantadas são de natureza meramente objetiva e formal, configurando-se mediante o simples inadimplemento dos prazos determinados, como já dito em linhas anteriores. Então, é necessário analisar os elementos subjetivos, pois são análise desvinculada da boa-fé ou má-fé do gestor. Eis que, presumivelmente, aqui agiu ao menos com negligência, em face dos preceitos legais que regem a matéria, importando, no mínimo, em ato com presunção relativa de culpa. Nestes moldes, não havendo a alegação de fato capaz de desconstituir a infração ou afastar a culpabilidade do gestor, impõe-se a aplicação de penalidade de multa nos termos disciplinados na legislação de regência. Conclusão. Do exposto, acolhendo a informação técnica e o parecer ministerial, voto pela irregularidade da matéria com aplicação da penalidade de multa ao senhor Ângelo Giuseppe Fonseca da Silveira, no valor de R$ 4.600, em virtude do atraso na apresentação dos anexos bimestrais do segundo e terceiro bimestre, ambos do exercício 2016. Frise que a conduta do gestor ante o atraso do envio de documentação a esta Corte não configura ato doloso de improbidade administrativa a que se refere o artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64/90, tendo em conta a incidência da súmula de número 29 TCRE. As multas deverão ser recolhidas após o trânsito em julgado da decisão, sob pena de execução. É como voto. O segundo processo é o de número 200.190/2021, é uma apuração de responsabilidade, Instituto de Previdência Social do município de Ouro Branco. O responsável é Ednilda da Silva Oliveira. Conclusão. Do exposto, acolhendo a informação técnica e o parecer ministerial, voto pela desaprovação da matéria com aplicação da seguinte penalidade à senhora Ednilda da Silva Oliveira. A. Multa no valor de R$ 4.900 em razão do atraso no encaminhamento ao CIAI dos anexos do segundo bimestre de 2016, 49 dias de atraso. Frises que a conduta do gestor ante o atraso do envio de documento a esta Corte não configura ato doloso de improbidade administrativa que se refere ao artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64/90, tendo em conta a incidência da súmula de número 29 TCRN. As multas deverão ser recolhidas após o trânsito em julgado da decisão, sob pena de execução. E o terceiro e último processo é o de número 220/2021. Também uma apuração de responsabilidade do Instituto de Previdência Social do município de Porto Alegre. Responsável Daniel Alves Dias. Conclusão. Do exposto e acolhendo a informação técnica e o parecer ministerial, voto pela desaprovação da matéria com aplicação da seguinte penalidade ao senhor Daniel Alves Dias. A. Multa no valor de R$ 2.100 em razão do atraso no encaminhamento ao CIAI dos anexos do primeiro bimestre de 2017, no caso, 21 dias de atraso. Frise que a conduta do gestor ante o atraso do envio de documentação a esta Corte não configura ato doloso de improbidade administrativa que se refere ao artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar de número 64/90, tendo em conta a incidência da súmula de número 29 TCRN.
As multas deverão ser recolhidas após o trânsito em julgado da decisão, sob pena de execução. É como voto e não tendo mais processo, eu passo a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves. Bom dia a todos e a todas, senhora presidente, senhor conselheiro substituto, senhor procurador de contas. Tenho em mãos 3 processos. O primeiro tem o número 200.030/2023, Prefeitura Municipal de Açu, monitoramento do CIAIDP. Gustavo Montenegro Soares é o responsável, período de apuração, exercício de 2022. Conforme informação técnica, a diretoria de despesa com pessoal, o responsável atrasou em 4 dias, em 2 dias, em 1 dia e 30 dias o envio das informações referentes aos meses de janeiro, março, abril e setembro, respectivamente, pelo que restaria passível de punição pecuniária no montante de R$ 6.300, nos termos do artigo 107, inciso 2º da Lei Complementar 464/2012, combinado com o artigo 323, inciso 2, a linha F da Resolução 009/2012, TC, e artigo 6º da Resolução número 22/2020, TC. Corretamente descritos os fatos, identificado o gestor Gustavo Montenegro Soares, foi este devidamente citado, não tendo apresentado defesa. Parecer do Ministério Público de Contas, da lavra do procurador Otto Moreno, propugnando pela irregularidade da matéria com aplicação de multa ao responsável. É o que importa relatar, boa fundamentação e voto. Danados dos autos, verifico que tem emergido constatação de atraso na remessa a este TCE dos dados referentes às informações requeridas pelo CIAI acerca da despesa com pessoal dos meses de janeiro, março, abril e setembro de 2022. Devidamente citado, o responsável não apresentou sua razão de defesa, motivo pela qual declaro sua revelia. Nesse passo, a resolução número 020/2020, TC, já bastante conhecido desta Câmara, a resolução passa adiante por economia processual, constatado o atraso mesmo nos casos em que as informações tiverem sido posteriormente enviadas, impõe-se a aplicação de multa prevista na resolução pertinente nos termos propostos pelo Parquet Especial desta Corte de Contas, caso em que essa relatoria, por se tratar de matéria fática objetiva, tenha adotado a gradação prevista no artigo 6º da resolução número 022/2020, TCE, por evento. Nessa linha de entendimento, cito os precedentes do conselheiro Carlos Thompson, no processo 200.077/2022 e o processo 200.142/2022 da minha relatoria. Sendo assim, concluindo o voto, em consonância com o parecer do representante do Parquet Especial pela irregularidade da matéria nos termos do artigo 75, inciso 2, da Lei Complementar 464/2012 e pela aplicação de multa no valor de R$ 6.300 ao gestor responsável, senhor Gustavo Montenegro Soares, pelos atrasos registrados na entrega de informações obrigatórias através do CIAIDP nos meses de janeiro, março, abril e setembro do exercício de 2020, nos termos do artigo 6º da Resolução número 022/2020, TC, combinado com o artigo 107, inciso 2, a linha F da Lei Complementar 464/2012. Registro que as irregularidades presentes nesses autos não caracterizam ato doloso de improbidade administrativa,
nos termos do artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64/90, conforme entendimento exarado por esta Corte de Contas via súmula 29 TC-RN. O segundo processo tem o número 4.524/2020, Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros. Interessados: Leonardo Nunes Rego, Zélia Maria Leite e Emília Suzana Lopes de Freitas Chaves. Auditoria de conformidade. Corpo técnico lavou relatório de auditoria constatando a situação de violação da ordem cronológica de pagamentos, atraso em pagamentos, bem como quitação parcial de despesas, em descumprimento ao artigo 5º caput da Lei 8.666 e a Resolução número 32/2016 TC. Na ocasião, a DAN, Diretoria de Administração Municipal, sugere a imputação de sanções pecuniárias, bem como requeriu a citação dos gestores responsáveis. Os gestores responsáveis: senhora Zélia Maria Leite, vice-prefeita; senhora Emília Suzana Lopes de Freitas Chaves, secretária municipal, e o senhor Leonardo Nunes Rego, prefeito, foram devidamente citados e apresentaram defesa tempestivamente. Considerando que a matéria apresentada nas peças defensivas não demandavam uma nova análise pela unidade técnica responsável, nos termos do artigo 280, inciso 1, a linha B do regimento interno deste TCE, o então relator determinou o pronto encaminhamento dos autos ao Ministério Público Especial. Quando do seu pronunciamento, o MP de Contas ratificou integralmente os termos do relatório de auditoria, elaborado pela administração, pela Diretoria de Administração Municipal, pela não aprovação da matéria e imputação de multa aos responsáveis. Após vieram os autos a esta relatoria, redistribuídos por sucessão presidencial. É o que importa relatar, vou à fundamentação e voto. Da análise dos autos, verifico que tem emergido constatação de irregularidades concernente ao descumprimento de prazo no máximo para a quitação de obrigações, pagamento em violação à ordem cronológica de pagamento e fracionamento do pagamento de obrigações. Sobre estas imputações, os gestores responsáveis à época dos fatos foram citados para se pronunciar, tendo apresentado idênticas peças de defesa, nos quais reconhecem as irregularidades detectadas pela DAN no relatório de auditoria constante do evento 4 e requerem que os fatos sejam analisados à luz dos seguintes princípios: princípio da proteção ao erário, princípio da razão suficiente revogável e princípio da boa-fé e princípio da proporcionalidade. Em suas manifestações, os gestores públicos justificam suas condutas a partir da falta de cooperação dos fornecedores para o cumprimento tempestivo da exigência legal, de apresentação dos documentos comprovatórios da prestação de serviço ou entrega de mercadorias no processo de liquidação da despesa pública. Segundo os interessados, tais dificuldades práticas ensejariam a aplicação do artigo 22, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o qual determina que as circunstâncias práticas que incidiram sobre a conduta do agente público devem ser consideradas quando da apreciação da irregularidade de ato administrativo.
No entanto, as supostas dificuldades encontradas pelos gestores para a liquidação e consequente pagamento intempestivo fora da ordem de pagamento e fracionado de despesas públicas não passam no que se depreende dos autos, de mera alegação desacompanhadas de qualquer substrato fático probante apto a demonstrá-las, o que afasta a incidência da norma em comento. Ademais, as despesas em tela, cujo pagamento ocorreu em desrespeito à ordem cronológica prevista no artigo 5º da Lei 8.666/93, não se enquadram em regra excepcional de relevantes razões de interesse público mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada, inexistindo possibilidade de afastamento das penalidades cabíveis ao caso. Nesse sentido, existem precedentes do Superior Tribunal de Justiça no entendimento de compelir a administração pública a obedecer à ordem cronológica de pagamento. São julgados já bastante conhecidos desta Câmara. Eu passo adiante por economia processual. Assim, restam incontroversas as irregularidades indicadas pelo corpo técnico, não havendo alternativa senão a aplicação das sanções pecuniárias pertinentes, acolhendo integralmente os termos propostos pelo corpo técnico e parquet especial desta Corte de Contas, com fundamento no artigo 107, inciso 2, a linha B, da Lei Complementar 464/2012, e no artigo 323, inciso 2, a linha B, do regimento interno deste TCE, em razão das seguintes irregularidades: descumprimentos do prazo máximo de pagamentos, pagamentos parciais, violação da ordem cronológica. Sendo assim, concluído o voto ante o exposto em consonância com a informação técnica do corpo instrutivo e com o parecer do representante do parquet especial, voto pela irregularidade da matéria na forma do artigo 75, inciso 2 da Lei Complementar 464/2012. Por conseguinte, imputo multa aos gestores responsáveis nos seguintes moldes: a. Pela aplicação da multa no valor de R$ 5.632,35, equivalente a 30% do limite indicado na portaria 19/2023 GPTC, conforme previsão do artigo 107, inciso 2, a linha B da Lei Complementar 464/2012, e no artigo 323, inciso 2, a linha B do regimento interno deste TCE, a senhora Emília Suzana Lopes de Freitas Chaves, em razão das seguintes irregularidades: descumprimento do prazo máximo de pagamento em dispêndios presentes nas tabelas de número 2, 3, 4 e 5 do relatório de auditoria, pagamentos parciais em dispêndios presentes na tabela de número 20 do relatório de auditoria e violação da ordem cronológica em dispêndios presentes nas tabelas de número 27, 28, 29 e 30 do mesmo relatório. B. Pela aplicação de multa no valor de R$ 5.632,35, equivalente a 30% do limite indicado na portaria 19/2023 GPTCE, conforme previsão do artigo 107, inciso 2, a linha B da Lei Complementar 464/2012, e no artigo 323, inciso 2, a linha B do regimento interno deste TCE, a senhora Zélia Maria Leite, em razão das seguintes irregularidades: descumprimentos do prazo máximo de pagamento em dispêndios presentes nas tabelas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 do relatório de auditoria, pagamentos parciais em dispêndios presentes nas tabelas
21, 22 e 23 do relatório de auditoria e violação da ordem cronológica em dispêndios presentes nas tabelas 31, 32, 33, 34, 35, 36 do mesmo relatório. C, pela aplicação de multa no valor de R$ 5.632,35, equivalente a 30% do limite indicado na portaria 19/2023 GPTC, conforme previsão do artigo 107, inciso 2, a linha B, da Lei Complementar 464/2012 e no artigo 323, inciso 2, a linha B, do regimento interno desta Casa, ao senhor Leonardo Nunes Rego, em razão das seguintes irregularidades: descumprimento do prazo máximo de pagamentos em dispêndios presentes nas tabelas de número 14, 15, 16, 17, 18 e 19 do relatório de auditoria, pagamentos parciais em dispêndios presentes nas tabelas de número 24, 25 e 26 do mesmo relatório e violação da ordem cronológica em dispêndios presentes nas tabelas de número 37, 38, 39, 40 e 41 do relatório de auditoria. Passo ao terceiro e último processo. Tem o número 6.170. Pois não? Pois não. Como vota o conselheiro Carlos Thompson? Acompanho o eminente relator. Eu também acompanho. Obrigado. Okay. Processo número 6.178/2009. Prefeitura Municipal de Serra Caiada. Responsável Gessé Gomes da Silva. Gestão fiscal do exercício de 2009. Devidamente citado, após ter sido apontada a ausência de comprovação das publicações de RGFs e réus do exercício e verificado que a despesa com pessoal ultrapassou o limite legal, o senhor Gessé Gomes da Silva, responsável, não se manifestou nos autos, estando as peças processuais até agora referidas no evento 1. Análise conclusiva da DAN, feita através da informação número 411/2019, apontou a ocorrência de atraso no envio do RGF do primeiro semestre e ausência da publicação do RGF do primeiro e segundo semestre, bem como omissão na entrega dos respectivos comprovantes de publicações. B. Ausência de divulgação do réu do primeiro ao sexto bimestre, omissão na entrega dos respectivos comprovantes de publicações e atraso no envio do réu do terceiro bimestre. E C. Ausência de redução do percentual excedente das despesas com o pessoal, conclui-se pela irregularidade das contas com aplicação de multas. Ministério Público Especial, em parecer da Procuradora Luciana Ribeiro Campos, concordou com o posicionamento do corpo técnico. É o que importa relatar, boa fundamentação e voto. Diante da revelia do interessado, não há muito o que se conjecturar, prevalecendo as constatações de irregularidades apontadas pelo corpo técnico e referendadas pelo Ministério Público de Contas. A publicação dos RGF deve seguir a norma expressamente contida na Lei de Responsabilidade Fiscal, passa adiante por economia processual e por ser um tema já bastante conhecido desta Câmara. Em relação ao relatório resumido de execução orçamentária, os réus deverão ser publicados no prazo de até 30 dias após o encerramento do bimestre de referência e remetidos ao TCE, acompanhado dos respectivos comprovantes da publicação. Quanto à apontada omissão da publicação e também no envio do respectivo comprovante ao TCE, temos que a conduta mais gravosa absolve a de menor gravidade,
não sendo viável o envio dos dois comprovantes, o envio dos comprovantes de publicações cuja realização não foi comprovada. Em relação aos gastos com pessoal, restou verificado pela DAN que o Poder Executivo do município, em epígrafe, encontrava-se acima do limite prudencial, 95%, desde o exercício de 2008, e mesmo tendo o responsável sido notificado, o limite com a despesa de pessoal aumentou e ultrapassou o limite legal no segundo semestre do exercício aqui analisado, 2009. Ademais, observa-se que o responsável não tomou as medidas legais expressas no artigo 22 e 23 da Lei Complementar Federal número 101/2000, aumentando ainda mais o percentual de despesa no segundo bimestre de 2012, conforme demonstrativo, considerando-se que a penalidade prevista para a ausência de publicação de RGF e para a omissão na redução da despesa com pessoal, encontra previsão no artigo 5º da Lei nº 10.028/2000, a qual prevê uma limitação de até 30% dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa. Diante da acumulação, não se fixará multa para esta última irregularidade, dado que a penalidade já atingira seu valor máximo pelo atraso no envio ao TCE e ausência de divulgações dos RGFs. Concluindo o voto, ante o exposto, em consonância parcial com a informação técnica dos servidores da DAN e com o parecer do representante do Parquê Especial, voto pela irregularidade das contas da Prefeitura Municipal de Serra Caiada, exercício de 2009, nos termos do artigo 75, inciso 1 e 2, da Lei Complementar 464/2012, Lei Orgânica desta Corte, condenando o responsável, senhor Gessé Gomes da Silva, as seguintes penalidades: multa de R$ 28.800 pelo atraso no envio ao TCE do RGF do primeiro semestre e ausência das publicações dos RGF do primeiro e segundo semestre. Valor equivalente a 30% dos seus vencimentos anuais, conforme previsão do artigo 5º, inciso 1 da Lei 10.028/2000, combinado com o artigo 29 da Resolução 04/2013, TC. B. Multa de R$ 300 pelo atraso no envio do réu do terceiro bimestre, conforme previsão no artigo 28. Inciso 1 da Resolução número 012/2007, TC. E C, multas de R$ 1.000, totalizando R$ 6.000 pela ausência de divulgação dos réus do primeiro ao sexto bimestre, conforme previsão no artigo 28, inciso 1, a linha B da Resolução número 12/2007, TC. Por fim, em atenção ao parágrafo 3º do artigo 75 da Lei Complementar 464/2012, voto pela remessa de cópias autenticadas das principais peças do caderno processual ao Ministério Público Estadual para a ciência deste deciso. É como voto e era o que eu tinha a relatar. Agradeço a atenção de todos. Como voto o conselheiro Carlos Thompson? Acompanho o relator. Também acompanho. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes. Bom dia a todas e a todos. Senhora Presidente, eu tenho apenas um processo a relatar na sessão de hoje. É o número 701-198/2012. Onde o presente feito a análise de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Extremóis, atendente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade de Klaus Francisco Torquato Rego. Instruindo os autos, em 19 de setembro de 2013, o Corpo Técnico da DAM, por meio da informação 745/2013, sugeriu que as contas fossem julgadas irregulares por ter observado: 1. Ausências
e atraso na publicação dos RGFs. 2. Ausências e atraso na publicação dos REOs. 3. O não envio do comprovante de publicação dos RGFs, o não envio do comprovante de publicação dos réus. 5. A ausência de preenchimento do anexo 41 precatório do CIAI. E 6. Que o repasse realizado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal ultrapassou o limite legal, que é de 7%. Devidamente citado, em 29 de outubro, de 2013, Klaus Francisco Torquato Rego apresentou defesa na qual buscou rebater as imputações, fez considerações acerca do papel do Tribunal de Contas, indicando que todas as inculpações do corpo técnico possuem natureza de irregularidade formal sem a presença de dolo ou má-fé. Só um momentinho. Em complemento, juntou planilha de cálculos que aponta que o repasse realizado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo teria alcançado o percentual de 6,82% dentro, portanto, do limite legal. Enquanto permaneciam na DAN para análise da defesa, os autos foram distribuídos desde o conselheiro por sucessão presidencial. Examinando a defesa, em 19 de outubro de 2018, a DAN considerou sanadas as imputações referentes à ausência de publicação dos RGFs dos primeiros e segundo semestres e réus do primeiro ao quinto bimestre do exercício 2012. Contudo, entendeu que as publicações ocorreram com atraso, bem como que os comprovantes de publicação foram remetidos com atraso ao TCRN. Demais disso, manteve inalteradas as inculpações relativas à ausência de preenchimento do anexo 41, precatório do CIAI, e a irregularidade do repasse realizado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal. Encaminhados os autos ao MP de Contas em 26 de outubro de 2018. Só um momentinho. A excelentíssima vice-procuradora Luciana Ribeiro Campos, em 15 de julho de 2019, opinou pela irregularidade da matéria com aplicação de multas ao responsável. Em 5 de agosto de 2019, tendo em vista que o corpo técnico não havia levado em consideração os documentos apresentados pelo gestor em relação à imputação de que o repasse realizado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal teria ultrapassado o limite legal, determinei a devolução dos autos à DAN para que se pronunciasse sobre a matéria. Em nova manifestação, em 12 de dezembro de 2022, a DAN entendeu que o limite não havia sido ultrapassado, sugerindo a desconsideração da imputação. Por fim, em 27 de junho de 2023, o Ministério Público, diante da paralisação dos autos por prazo superior a 3 anos, por não vislumbrar a ocorrência de dano erário, opinou pelo reconhecimento da consumação da prestação intercorrente e o arquivamento do feito. O relatório passa a votar. Inicialmente, eu suscito aqui a preliminar de competência do tribunal para processar e julgar a matéria. Eu vou dispensar a leitura, já que o conteúdo da mesma é de conhecimento de Vossas Excelências, já que eu apresento em diversos processos nesta Corte. Em relação ao prejudicial de mérito, a prestação de pretensão punitiva, eu vou analisar aqui. Eu faço considerações acerca do artigo 170, e de que a lei orgânica deste TCE trouxe em seu artigo 170 regulamento sobre a prescrição aplicada aos processos em tramitação neste Acordo de Contas, quando sua entrada em vigor, que se deu em 5 de abril de 2012. Cito aqui o artigo, e de que rememores que o parágrafo 1 do artigo 111 da Lei Complementar trata da prestação trienal intercorrente e dispõe que incide a mesma no processo paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho. Eu cito aqui o referido preceito, e de que posteriormente a Lei Complementar Estadual 684/2021, de 12 de agosto de 2021, revogou o citado parágrafo único do artigo 170. Da referida Lei Orgânica 464/2012, possibilitando a incidência dessa modalidade de prescrição a processo paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, em tramitação na data da entrada em vigor da Lei Complementar 464/2012, em que houvesse, contudo, expressa menção à retroatividade dessa revogação. Em verbos, eu cito aqui o artigo que, na Lei 684,
consumou a revogação do referido dispositivo. Dispensa a leitura de que? Pois bem, da leitura dos dispositivos em apreço, vez que não é caso de aplicação da prestação decenal, tendo em vista que os fatos tratados nos autos se referem ao exercício de 2012, bem como que a lei orgânica entrou em vigor em 5 de abril de 2012. Do mesmo modo, não cabe a aplicação direta da prestação quinquenal, regulamentado pelo caput do artigo 111 da lei orgânica, tendo em vista que desde a entrada em vigor dessa lei, data inicial da contagem de prazo para a aplicação desse dispositivo, em conformidade com o artigo 112 da lei complementar 464 de 2012, à luz ainda da redação da súmula 27 TCRN, restaram presentes diversos marcos interruptivos que postergaram o prazo prescricional. Exemplo da informação técnica da DAN, 19 de setembro de 2013, da citação do responsável, 29 de outubro de 2013. Da informação técnica da DAN, 19 de outubro de 2018, do parecer do MPC, 15 de julho de 2019, da manifestação conclusiva da DAN, 12 de 12 de 2022, e do parecer do MPC, de 27 de junho de 2023, não tendo se consumado o prazo de 5 anos. Permanece, portanto, o exame da incidência da prescrição trienal intercorrente no caso concreto. Inicialmente, destaco que o presente processo foi instaurado em 30 de março de 2012, anteriormente, portanto, à entrada em vigor da Lei Complementar 464 de 2012, que ocorreu em 5 de abril de 2012. Pois bem, como bem observado pelo Ministério Público de Contas, entre a remessa dos autos ADAN, ocorrida em 11 de novembro de 2013, e a manifestação do corpo técnico em 25 de outubro de 2018, bem como entre nova remessa ADAN em 5 de agosto de 2019, e sua manifestação conclusiva em 12 de 2022, transcorreram mais de 3 anos sem que houvesse qualquer movimentação nos autos. Diante disso, o parquet entendeu consumada a prestação trienal em razão da incidência do parágrafo 1 do artigo 111 da Lei Complementar 464 de 2012, ante a revogação do parágrafo único do artigo 170 da Lei Complementar 464 de 2012 pela Lei Complementar Estadual 684 de 2021, de 12 de agosto de 2021. Contudo, divergindo desse entendimento, reputo que a revogação do artigo 170, parágrafo 1 da Lei Complementar Estadual 464 de 2012 pela Lei Complementar Estadual 684 de 2021 não incide sobre fatos anteriores à mencionada revogação, porquanto a nova lei só poderia retroagir se houvesse expressa previsão legal nesse sentido, que não foi estabelecido pela lei revogadora. Aqui eu faço considerações sobre a questão da irretroatividade da lei, sendo regra no direito brasileiro, e menciono aqui decisões do STJ, que propugnam no sentido de que a lei não regula situações anteriores à data de sua vigência. E de que há precedentes, tanto da primeira como da segunda Câmara, nesse sentido, inclusive do pleno deste tribunal. Eu cito aqui diversos precedentes que acolheram especialmente a tese chancelada no STF, recentemente, no julgamento do recurso extraordinário com agravo 843989, Paraná, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, que reconheceu, em sede de repercussão geral, que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 de 2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, é irretroativo, aplicando os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Tese esta que se aplica pela identidade de seus fundamentos jurídicos ao caso concreto. E aqui eu cito a decisão do Supremo. Vou também dispensar a leitura, cito precedente também do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e de que essas exegeses, conforme consignado acima, além de querer fazer que uma lei retroaja sem que ela própria assim estabeleça, no caso, a tese albergada pelo MP de Contas, fere minimamente os cânones do princípio da segurança jurídica, que impõe a autêntica nulidade com efeitos ex tunc a preceito de lei vigente e plenamente válido ao tempo dos fatos. Registro ademais que esse entendimento está em consonância com o que venho defendendo neste tribunal, e, como eu já disse, tem precedência do Pleno e de ambas as câmaras. Daí porque eu divido do MP de curso dessa matéria e reconheço que a prestação da pretensão punitiva não estou configurada em nenhuma de suas hipóteses. Com relação agora ao mérito propriamente dito, eu analiso aqui a imputação de
publicação intempestiva dos EGFs do primeiro e segundo semestre. E eu considero que houve, sim, intempestividade nas publicações, que do primeiro semestre foi de 1 dia e de 2 dias do segundo semestre, totalizando 3 dias no exercício. Eu coloco aqui um quadro demonstrativo e considero a imperiosidade de se imputar multa no valor de R$ 7.200, nos termos da Lei Federal 10.028/2000 e Resolução 22/2011. Há também imputação de atraso na publicação dos réus dos terceiro, quarto, quinto e sexto bimestres. E essa imputação também é procedente. Os atrasos foram de 1 dia do réu do terceiro bimestre, quarto bimestre, 5 dias do quinto bimestre e 2 dias do sexto bimestre, correspondendo assim a multa no valor de R$ 1.200 ao senhor Klaus Francisco Torquato Rego. Tem também imputação de atraso na entrega dos comprovantes de publicação dos EGFs e dos réus mencionados. Aqui eu divido da imputação do corpo técnico, acolhendo jurisprudência pacífica desta Corte, do Pleno e de suas câmaras, no sentido de que não deve ser aplicada essa multa quando há negligência em sua obrigação de realizar a divulgação oficial. Eu deixo de imputar aqui. A outra inculpação é a ausência de preenchimento do anexo 41, também é pertinente. E eu concordo com a proposição do corpo técnico, que sugere a aplicação de multa no valor de R$ 1.064. Boa parte dispositiva do voto, tanto exposto acolhendo parcialmente a informação do corpo técnico, dela discordando quanto à aplicação de multa por atraso no envio dos comprovantes de publicação dos relatórios, melhor dizendo, de todos eles, previstos na LRF, réus e REOs, discordando integralmente, concordando, melhor dizendo, integralmente com a propositura do MP de Contas, eu voto, melhor dizendo, discordando integralmente da manifestação do corpo do Ministério Público de Contas, que isso sugeriu a prescrição de 3 anos. Eu voto preliminarmente pela declaração de competência deste tribunal para processar e julgar a matéria, com prejudicial de mérito pela declaração da inocorrência da prescrição, da pretensão punitiva, em quaisquer de suas modalidades, especialmente a prescrição trienal, tendo em vista que a revogação do artigo 170, parágrafo 1 da Lei Complementar Estadual 464/2012, pela Lei Complementar Estadual 684, de 12 de agosto de 2021, não incide sobre fatos anteriores à mencionada revogação, por conta da nova lei, só poderia retroagir se houvesse expressa previsão legal nesse sentido, que não foi estabelecido pela lei revogadora, bem assim respeito ao princípio da segurança jurídica e a vedação de que se imponha autêntica nulidade com efeito ex tunc a preceito de lei vigente e plenamente válido ao tempo dos fatos. Quanto ao mérito pela desaprovação das contas da Prefeitura Municipal de Extremóis, atendente ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do então prefeito municipal Klaus Francisco Torquato Rego, com fundamento nos dispositivos presentes neste voto, sendo aplicadas as seguintes penalidades: multa de R$ 7.200, multa de R$ 1.200 e multa de R$ 1.064, pelos fatos também já descritos na fundamentação deste voto. É como eu voto, senhora presidente. Com isso, eu encerro minha participação na sessão de hoje. Obrigado. Voto o conselheiro Paulo Roberto. Acompanho o relator. Também acompanho. E agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro substituto, doutor Antônio Ed de Souza Santana. Muito bom dia, excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, procurador. Minha saudação a todos os que nos assistem. Presidente, em razão de problemas técnicos, né, com acesso à internet do tribunal, eu fiquei impossibilitado de acessar a íntegra dos votos relativos aos processos pautados para a sessão de hoje. Então, eu peço a reabertura da ordem administrativa para pedir a retirada desses processos da pauta, sendo que eles ficam já como remanescentes da pauta de hoje para julgamento na próxima sessão, sem a necessidade de nova publicação. Eu agradeço a atenção. Agradeço a Vossa Excelência
E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 30ª sessão ordinária de 2023, segunda Câmara, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, convocando uma outra para terça-feira, dia 29 de agosto de 2023, no horário regimental. Obrigada e bom dia.